Deuteronômio, capítulo 20. Vamos ler todo esse capítulo. Palavra do nosso Deus. Quando saídes à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje, vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual o homem que edificou uma casa e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagrem. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos do sexo masculino que houver nela passarás ao fio da espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os canazeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti, mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos nessa noite em tua casa. Obrigado porque, como teu povo, buscamos instrução na tua palavra. Pedimos que nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento e iluminação para compreendermos as lições deste difícil texto das Sagradas Escrituras. Que possamos ser instruídos, ó Pai, que possamos ser aconselhados, Senhor, como povo teu, enfrentar as batalhas que se fizerem necessárias em teu nome. Que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós dissemos no domingo, este é um tema difícil de ser abordado, a questão das guerras ou batalhas. Nós vamos fazê-lo destacando 3 pontos nessa noite: as inevitáveis batalhas do povo de Deus, os que estavam aptos para estas batalhas
e as batalhas como exercício da disciplina e do juízo. Interessante observar, meus irmãos, que há dois atributos de Deus que nós devemos considerar quando buscamos o conhecimento de Deus e quando lemos um texto como este. Esses dois atributos de Deus são o seu amor e a sua justiça, a sua bondade e a sua severidade. Muitos, ao ler a Bíblia, consideram apenas um desses atributos, o amor de Deus. E então tem uma aversão a algumas doutrinas bíblicas, por exemplo, a da disciplina, do juízo, da condenação e do inferno. Muitos, crendo num Deus de amor, veem incoerência quando se fala que este Deus de amor é um Deus que disciplina, que julga, que condena, e é um Deus que manda pessoas para o inferno. Outros, ao estudar as Escrituras e a Deus, consideram apenas a sua justiça. E então afirmam que Deus é alguém que sempre está irado, que Deus é alguém que sempre castiga, que Deus é alguém que sempre disciplina, que Deus é um Deus que sempre condena, que Deus criou o homem só para mandar para o inferno. Interessante observar que as duas doutrinas precisam ser estudadas e ter esse equilíbrio: o amor de Deus e a justiça de Deus. É o que nós vamos observar através deste estudo da palavra do Senhor. E eu quero destacar, como afirmei, primeiro ponto, as inevitáveis batalhas do povo de Deus. E a palavra inevitável foi escolhida de propósito. Quer pensemos em Israel enquanto nação, quer pensemos na igreja aqui sob a face da terra, há batalhas que se fazem inevitáveis. A nação israelita teria que enfrentar estas batalhas. Nós, como igreja, temos que enfrentar estas batalhas enquanto povo de Deus. Mas, procurando conhecer esse contexto, Moisés estava dando instruções e orientações para o povo, que eram orientações civis, aplicáveis a uma nação, e orientações religiosas, também aplicáveis a essa nação. E então aparece esse tema, como disse, um tema difícil de ser estudado: a guerra, ou acerca da guerra, como diz o título do texto que nós estamos estudando. Muitos acham que isso é inadequado, afinal de contas, os israelitas viviam numa teocracia e eram orientados pela lei moral de Deus, e um dos mandamentos da lei moral de Deus diz: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Mas para responder a isso é preciso considerarmos 4 coisas. Primeira delas, as orientações desse versículo são orientações éticas e morais, mas também são orientações civis, que são direcionadas aos israelitas enquanto nação. Olha, eu pergunto aos irmãos, qual é a nação contemporânea que não enfrenta nenhum conflito ou nenhuma guerra? Ou qual nação contemporânea que não enfrentou nenhum conflito ou nenhuma guerra? As nações estão sujeitas a conflitos e guerras. Por outro lado, qual nação dos nossos dias não se prepara para a guerra, tendo forças armadas e tendo o seu código de conduta num eventual conflito, numa eventual guerra? Se hoje as nações estão sujeitas à guerra e se preparam para ela, Israel, enquanto nação, estava sujeita a uma guerra e deveria estar preparado para ela. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto: no mundo pecaminoso, os conflitos entre povos e nações são inevitáveis. Foi criada a Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, para promover a paz no mundo, mas ambas fracassaram e fracassam terrivelmente, porque conflitos e guerras surgiram e têm surgido e estão se desenvolvendo e se desenrolando em todo o tempo. No mundo pecaminoso, as guerras são inevitáveis, infelizmente. Mas o texto bíblico vai demonstrar que, embora fossem inevitáveis, deveriam ser pelo menos razoáveis. E o texto trata sobre essa razoabilidade. As guerras que Israel empreendesse deveriam ser
razoáveis. O terceiro ponto: os israelitas viviam em meio a povos cruéis e sem limites, que faziam coisas horríveis contra aquelas pessoas que eram vencidas na guerra. Portanto, esse texto vai estabelecer alguns limites para o povo de Israel enquanto uma nação teocrática, porque era um povo escolhido por Deus. E eles precisavam ser diferentes, inclusive na guerra. E um quarto ponto, e esse ponto é importante afirmarmos em face do atributo justiça de Deus. As guerras eram e são meios pelos quais disciplina e meios pelos quais Deus julga o seu povo e outros povos à medida que estes enchem a medida da sua ira. Vou repetir, e esse ponto é um dos mais importantes da nossa consideração. As guerras eram e ainda são meios pelos quais Deus exerce o seu juízo e a sua disciplina sobre o seu povo e sobre outros povos, outras nações, quando estas o afrontam e enchem a medida da sua ira. Então notem, é necessário sim a Bíblia tratar das guerras. E é necessário falar sobre as guerras para o povo de Israel que vivia numa teocracia. E esse povo precisava ouvir sobre a guerra mesmo tendo como mandamento da lei moral o não matarás. No versículo 20, o texto que nós lemos, ele diz: quando saíres a peleja. Aliás, no capítulo 20, versículo 1, ele diz: quando saíres a peleja. Ele não diz se saíres a peleja, ele diz quando saíres a peleja contra os seus inimigos. Israel no mapa, ele está situado numa posição privilegiada, é um local onde passam diversas rotas comerciais. E como tal, ele sempre foi alvo da ambição de outros povos. Israel sempre no decorrer da história colecionou inimigos. E esse texto vai falar sobre as batalhas que seriam travadas contra estes inimigos e que deveriam ser travadas em nome do Senhor. É interessante observar nesse texto que ao se depararem com inimigos, e eles tinham muito, e sempre tiveram muitos inimigos, muitos deles poderiam ser mais fortes, muitos deles poderiam estar melhor preparados para a guerra, com mais carros, com mais cavalos, sendo numericamente superiores. O versículo 2 vai dizer que eles, enquanto nação, povo de Deus, não deveriam temer. Não deveriam temer. Por quê? Porque o mesmo Deus que os tirou da terra do Egito, fazendo algo impossível aos olhos humanos, derrotando Faraó e os seus deuses, mandando as 10 pragas e arruinando aquela poderosa nação, era o Deus que pelejaria por eles, era o Deus que lutaria por eles e estaria com eles. Notem Êxodo 20, versículo 2. E os sacerdotes deveriam animar o povo, mostrando exatamente isso. Note, os irmãos, o versículo 4. Eles deveriam animar o coração dos soldados, lembrando que o Senhor estaria com eles, pelejaria por eles e os salvaria. Pois, diz o versículo 4, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Bom, nós não vivemos numa teocracia, nós vivemos sob uma democracia. Nós formamos um povo evangélico, não formamos uma nação evangélica. Para isso precisaria que todos nós, salvos por Jesus, morássemos num território específico. Aí seríamos uma nação. Nós não nos constituímos numa nação evangélica. E por isso nós não saímos a guerrear contra os nossos inimigos, como acontecia contra os israelitas. Mas, individualmente, como igreja, nós também temos inimigos. Nós também temos adversários. E não estamos falando aqui tão somente dos inimigos e adversários espirituais, diabos, principados e potestades. Nós temos pessoas que são hostis ao Evangelho,
hostis à pregação da palavra, hostis ao estilo de vida que nós vivemos. Está se tornando muito comum nos nossos dias as pessoas confrontarem os cristãos e sufocarem os cristãos quando estes querem professar o seu cristianismo e viver o seu cristianismo fora das quatro paredes da igreja. Há muitas pessoas que não aceitam, não toleram e se mostram hostis ao nosso estilo de vida e à mensagem que nós pregamos. Então temos sim inimigos e precisamos muitas vezes travar batalhas em nome do Senhor. Além disso, temos uma luta que não é contra a carne ou sangue, mas contra o diabo, contra os inimigos espirituais, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como diz lá Efésios capítulo 6. E neste aspecto, nós devemos estar preparados sim para enfrentar batalhas em nome do Senhor. Também não devemos nos amedrontar, embora sejamos numericamente inferiores. Não devemos amedrontar, embora queiram calar a nossa voz. Não devemos nos amedrontar, embora queiram sufocar as nossas opções e as nossas escolhas enquanto cristãos. Não devemos nos amedrontar quando quiserem impor a sua voz, em tom de uma só cor sobre nós, em tom monocrático sobre nós. O monopólio da verdade, ele não está com aqueles que se opõem a nós. A verdade tem aqueles que conhecem Jesus, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não devemos nos amedrontar, porque o mesmo Deus que nos tirou do império das trevas, das garras de Satanás, da força que o mundo exercia sobre nós, de nós mesmos, é o Deus que está conosco, estará conosco, pelejará por nós e nos salvará. Como diz o texto, o coração dos israelitas não deveria se desfalecer diante de uma guerra, e o nosso coração não deve se desfalecer também diante das batalhas espirituais que nós enfrentamos, sejam contra pessoas que se levantam contra nós e não toleram nossa profissão de fé, nosso estilo de vida, seja contra o diabo, os principados, potestades e quais sejam os inimigos que se levantem contra nós. O Senhor, nosso Deus, está conosco, estará conosco sempre, peleja e pelejará por nós. Algum tempo atrás, enfatizou-se muito batalha espiritual. E criaram-se uma série de ritos que os cristãos deveriam seguir para vencer as batalhas espirituais. E passaram então a enxergar demônios, principados, potestades em todo e qualquer lugar. E muitos cristãos viviam amedrontados, porque falava-se mais do poder das trevas do que o poder de Deus. Meus queridos, a Bíblia nos diz que se nós somos de Deus, o maligno não nos toca. Ele pode sim tentar, ele pode sim oprimir, mas ele não é capaz de nos possuir ou destruir aquilo que Deus e o Espírito Santo já fizeram e estão fazendo em nós. Isso não indica que a gente também deve ignorar que ele é um inimigo astucioso, ardiloso, que ele se disfarça às vezes em anjo de luz, que ele vai procurar ocasião oportuna para tentar, usando os mais sutis artifícios, porque ele sabe que nós não podemos perder a salvação, mas quer trazer prejuízos à nossa vida cristã. Então, primeiro ponto, estejamos preparados para enfrentar as batalhas em nome do Senhor. O segundo ponto, mais específico da guerra dos israelitas, mas também com aplicações para nós, é os que estavam aptos para a batalha. 4 categorias de pessoas estavam dispensadas. E é interessante essa dispensa a estas pessoas. Isso é um diferencial de Israel e de outros povos. O alistamento israelita era, de certa forma, mais humanizado que outros alistamentos da época. A primeira categoria era aquelas pessoas que tinham edificado uma casa e que não tinham morado nela ainda. Elas deveriam, portanto, usufruir da casa que edificaram, consagrar a casa que edificaram, para que, em se indo para a peleja ou para a guerra, não morressem na guerra
e a casa fosse consagrada por outra pessoa. Versículo 5 do texto que nós lemos. A segunda categoria de pessoas eram aqueles que tinham plantado uma vinha e não tinham desfrutado do fruto desta vinha. Esses deveriam voltar para casa, desfrutar do fruto da vinha, para que, indo para a guerra, morrendo na guerra, outro viesse e desfrutasse do trabalho de suas mãos. Terceira categoria eram aquelas pessoas que tinham feito um acordo de casamento, haviam desposado uma mulher, mas que o casamento não tinha sido consumado ainda. E aqui é preciso entender o casamento judaico, né? O casamento judaico havia o acordo, né, pré-nupcial entre os pais dos noivos. Aquela noiva havia assinatura de um contrato e ela era a mulher desposada por aquele homem. Mas até acontecer as bodas demorava um tempo. Então podia ser que alguém fosse convocado por uma guerra nessa situação. Ele já estava desposado, já havia assinado o contrato, mas não havia ainda participado das bodas, não havia coabitado com a sua mulher. Então o texto diz: se alguém fez esse contrato, se alguém está desposado com alguma mulher, mas não foi consumado ainda o casamento, este volte para a sua casa, consume o seu casamento, tenha as bodas, para que depois então ele vá para a guerra. Então esse estaria desculpado se não se alistasse. Só uma informação, por exemplo, a situação de Maria era essa, Maria e José. Isso que eu ia comentar. Era essa a situação, ela se encontrava desposada de José, mas ainda aguardava, né, o casamento em si, as bodas. E antes de que as bodas acontecessem, ela achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Então esse é o contexto dos casamentos judaicos. Então essa categoria de pessoas estava dispensada. Por quê? Porque ele poderia morrer na guerra. E se ele morresse na guerra, alguém teria que desposar a mulher que era considerada viúva. Olha que interessante. Embora não tivesse sido consumado o casamento pelas bodas, se o marido desistisse da mulher, era considerado divórcio, né? Se eles não se casassem, era considerado divórcio. Se morresse, era considerado viuvez. Então, ele não deveria ir para a guerra. Agora, a quarta categoria de pessoas é interessante, não está relacionada a questões pessoais ou questões familiares, está relacionada ao caráter. Quarta categoria, os homens que fossem medrosos e de coração tímido, esses deveriam voltar para casa, para que o seu medo não contaminasse, a sua medo e timidez não contaminasse outras pessoas e as pessoas ficassem com o coração derretido quando enfrentassem os rigores da batalha. Interessante. Os irmãos se lembram de um juiz de Israel que também saiu com uma grande multidão e por fim pelejou com pouquíssimas pessoas? Gideão? Gideão. Com quantos? 300. 300, né? Não eram os 300 de Esparta, eram os 300 de Gideão? Esses foram melhores que esses venceram, né? E estes venceram, porque os de Esparta perderam, né? Então, com 300 homens, ele enfrentou a batalha, mas muitos foram dispensados, né? Alguns, né, porque eram tímidos, medrosos, outros porque não manifestaram uma postura de vigilância quando se inclinaram para tomar a água. Creio que os irmãos se lembram do texto. Agora, os irmãos se lembram de uma ocasião em que alguns que haviam sido arregimentados para a guerra se mostraram tímidos e medrosos e contaminaram o coração de todos os outros? Eu lembro só dos espias. Isso, né? Os 10 espias enviados a Cades Barneia. Estes se mostraram tímidos, medrosos e acabaram derretendo o coração do povo, todo o povo. Porque causou 40 anos. E por causa disso, um prejuízo de 40 anos. Então, notem, é muito comum que pessoas que não tinham a confiança necessária, a coragem necessária, a visão de Deus sobre aquilo que estava sendo empreendido, desanimassem o coração de outras pessoas. Muito bem, e aí vem a pergunta: será que nós estamos aptos para enfrentar as batalhas em nome do Senhor? Há certos aspectos individuais que, biblicamente, são justos para que nós, em determinados momentos da nossa vida, não estejamos mais envolvidos na obra do Senhor. Por exemplo, o nosso cuidado com o sustento da nossa família, o nosso cuidado com a nossa esposa, o nosso cuidado com os nossos filhos, isso muitas vezes demanda tempo e nem sempre nós podemos nos consagrar como deveríamos.
No entanto, em se podendo, temos nos consagrado a Deus e a lutar as batalhas em nome do Senhor? Ou temos muitas vezes sendo tímidos e covardes e usamos isso como desculpas para não fazer aquilo que Deus recomenda que nós façamos pela fé evangélica? Eu me lembro que eu fui fazer um curso de evangelismo numa igreja batista lá do Brooklyn. E a gente vai achando que o curso é teórico só, né? E não era. Uma determinada noite, na segunda noite do curso, nós tínhamos que sair no bairro e evangelizar. Né? E um negócio assim, difícil, porque você vai sair em meio a pessoas desconhecidas, num bairro desconhecido, chique, lá de São Paulo, vai abordar pessoas na sua casa e vai falar do evangelho. E algumas assim que já tinham agendado visitas, outras você batia na porta mesmo. Né? E a gente ficou lá, meu Deus, que desafio, né? E aí, para nos estimular, o pastor que estava dando o curso, ele passou um vídeo que eu achei fantástico. Conta-se, né, que Alexandre, o Grande, depois de uma batalha, ele estava julgando os seus soldados. E foi trazido um soldado que havia fugido da guerra, havia se acovardado. E Alexandre perguntou o nome do jovem. O jovem falou: meu nome é Alexandre. Aí disse que Alexandre olhou mais seriamente para ele e aumentou o tom de voz: como é que é seu nome? Meu nome é Alexandre, Senhor. Ele levantou mais a voz ainda: como é que é o seu nome? Meu nome é Alexandre, Senhor. E Alexandre olhou para ele e disse: ou você muda suas atitudes, ou você muda o seu nome. Aí veio a aplicação, né? Como é que é o seu nome? Eu sou cristão, Senhor. Como é que é o seu nome? Eu sou cristão. Sou cristão. E tenho fugido das batalhas, ou eu mudo o meu nome, ou eu mudo as minhas atitudes. Terminou isso, a gente falou: não é que a casa é mesmo, que é para sair agora, né? Abordar alguém na rua. Então foi um estímulo assim para nós, que a gente estava tímido naquele momento, para que a gente entenda que nós temos que ter coragem, ousadia, intrepidez, porque precisamos lutar juntos pela fé evangélica. E vamos enfrentar batalhas constantes, mais ou menos intensas, conforme o tempo. E eu ouso dizer que estamos chegando a um tempo em que as resistências contra os cristãos estão crescendo de um modo assustador, inclusive em nosso país. Item 3. As batalhas como exercício de disciplina e de juízo. E aqui vem uma pergunta que às vezes nos incomoda. Deus pode usar coisas ruins para promover coisas boas, Caio? Sim. Sim. Biblicamente nós precisamos e devemos entender que sim. Há lições que as pessoas só aprendem muitas vezes com coisas que são ruins. Por exemplo, o cativeiro veio sobre os israelitas para que eles aprendessem lições. E quem é que pode dizer que o cativeiro é coisa boa, né? Tenho dois exemplos que são muito claros, o de Jó e o do espinho na carne de Paulo. Apesar do mensageiro ser de Satanás, é dito que tinha o objetivo dele não se orgulhar, não né? se ensoberbecer. Perfeito. Perfeito. E outro exemplo que você citou? O de Jó. De Jó, né? Deus permitiu que tudo acontecesse com Jó, coisas ruins, evidentemente, para promover coisas boas. Agora, isso faz de Deus o autor do mal? Não. Não. E aqui é uma coisa difícil de conciliar, como Deus é soberano sobre isso e como os homens são responsáveis sobre isso. Mas a Bíblia apresenta as duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana andando juntos. Se queremos que um Deus que é totalmente soberano, afirmar que ele pode usar coisas ruins para promover coisas boas é uma consequência inevitável. E nesse sentido, as batalhas do povo israelita, e até as nossas batalhas, elas têm um propósito. No texto são descritos duas categorias de inimigos: os inimigos de longe e os inimigos de perto. A primeira categoria são os inimigos distantes de Israel. Não sabemos por que eram inimigos, se eles haviam se considerado assim ou eram considerados assim. A segunda são os que estavam próximos, aqueles a quem Deus havia condenado e mandado Israel ir e habitar
no lugar deles. Né? Interessante a gente pensar nisso e pensar em Israel hoje. Eu não sei a influência que esses textos exercem sobre os israelitas, mas em se pensando, né, nas guerras que os israelitas travam hoje, há muita semelhança do que eles fazem, por exemplo, a guerra de hoje com esta orientação dada aqui em Deuteronômio capítulo 20. Ah, mas Israel não está oferecendo a paz ali aos palestinos. Já ofereceu 5 acordos de paz. Todos eles foram rejeitados. Alguém já disse que a questão não é conviver uma nação israelita e uma nação palestina, porque isso para Israel seria possível, mas para os palestinos não. Eles simplesmente querem a destruição do Estado de Israel. Então, nesse sentido, ou Israel ganha a guerra ou ele desaparece enquanto povo. E isso é o que os motiva a lutar e entender que essa é uma luta de vida ou morte. Então, são considerados inimigos dos israelitas, né? E como inimigos de Israel, estão sendo enfrentados numa guerra. Bom, note que para os inimigos distantes, Deuteronômio 20, 11, Israel deveria oferecer a paz. Antes de começar a guerra, deveria propor um acordo de paz. Só que esse acordo de paz não implicava em ausência de confronto, porque se eles aceitassem a paz, seriam submetidos a trabalhos forçados. Quer dizer, Israel não invadiria, não mataria ninguém, mas eles seriam submetidos a trabalhos forçados. Está lá no versículo 11. Se eles não aceitassem a paz, então a guerra aconteceria, versículo 12. E todos os homens, notem, apenas os homens deveriam ser mortos, as mulheres, crianças, e tudo que eles tinham deveriam ser incorporado ao despojo dos israelitas. Deuteronômio 20, versículos 13 e 14. E o detalhe, as árvores frutíferas não deveriam ser cortadas, porque as árvores não estavam sendo sitiadas, era a cidade que estava sendo sitiada. Cortadas poderiam ser aquelas que não produziam frutos. Deuteronômio 20, versículo 19. Agora, nas nações que habitavam no local em que Deus deu aos israelitas, nas batalhas que seriam travadas pelos israelitas, estas deveriam ser destruídas totalmente. Nada com fôlego deveria ser deixado com vida. Deuteronômio 20, 16. Por quê? Porque estas nações estavam condenadas pelo juízo de Deus, ou haviam enchido a medida da ira de Deus. Deuteronômio 18, 12. E Israel era um instrumento pelo qual Deus estava executando o seu juízo. Então pode parecer difícil isso, mas esse é um conceito bíblico que se aplicava àquela época e que se aplica nos nossos dias também. A gente não consegue ver tão claramente as digitais de Deus nos processos históricos que acontecem, mas elas estão presentes em todos os processos históricos que acontecem, inclusive do nosso país, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E a providência de Deus faz com que Ele governe, coopere e sustente todos os acontecimentos. Por que eles deveriam ser destruídos, estes povos mais próximos? Porque poderiam influenciar os israelitas, e a história vai provar que aconteceu exatamente isso. Eles ficaram ali, acabaram influenciando os israelitas, e por uma centena de vezes o povo israelita adorou aos deuses destes povos que estavam ao seu redor. É aquele velho caso, né, de crente não casa com descrente, né? Exatamente, é o jogo desigual, né? Se a gente analisar a história com os olhos de Deus, a gente vai perceber isso. Importante, a revelação de Deus, a vontade de Deus é o parâmetro pelo qual Ele julga todos os povos e todas as nações, e não existe acepção em relação a isso. Você pode dizer, mas nem todas as nações conhecem essa vontade revelada de Deus. Concordo, mas ela tem gravado em suas mentes e em seus corações, e há um senso comum que orienta as escolhas das pessoas. A pessoa não precisa ser cristã para saber que não deve matar, roubar, né? E dentre outras coisas. Bom, finalizando o nosso estudo, eu quero destacar 7 outras lições. Primeira, os conflitos no mundo pecaminoso, infelizmente, existem. A Bíblia diz: no que depender de nós, tende paz. Às vezes, não depende. Segunda lição, nós vivemos num mundo mau e a maldade está no coração humano. Esperar que o mundo seja um mundo perfeito
não vamos encontrá-lo, senão em novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Terceiro ponto: há inimigos que, em virtude da sua força e poder, se levantam contra nós, e às vezes podem nos causar medo, temor, né? Mas conosco está o Deus que é todo poderoso, que é o Senhor dos exércitos. Quarto ponto: se Deus peleja com o seu povo, nosso coração não pode se desfalecer nem se encher de temor em nenhum momento. A presença de Deus é a certeza de vitória. Quinta lição: quem é chamado para lutar pela fé evangélica não pode ter o coração dividido. Quem põe a mão no arado não deve olhar para trás, segundo a Bíblia. Sexta lição: a covardia pode ser uma justificativa para alguém não ir a uma guerra, mas jamais podemos nos acovardar em confessar o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor diante dos homens. Jamais podemos nos negar a fazer a vontade de Deus, sejam quais forem as pressões que estejam sobre nós. Sétimo ponto: que nos inevitáveis conflitos a Bíblia seja o parâmetro para as nossas ações, que sejamos corretos, justos e santos. E por fim, o último ponto: Deus faz justiça e disciplina a todos os povos, nações e pessoas, especialmente aquele a quem Ele ama.